Como lidar com o emocional em tempos de incerteza? Se você está preocupado com o pronunciamento do governo, com incertezas, anúncio de uma empresa que teve um resultado não tão legal e as ações caíram. Tudo isso a gente vai falar de uma forma totalmente descomplicada. E para isso estou aqui com a Mariana Pérez. E aí, tudo bem, querida? Como você vai? Ótimo, um prazer estar aqui. Vamos que vamos ajudar essa galera a desmistificar um pouco esse momento. Tá incerteza, tá aquilo. Como é que lida com as emoções? Vou vender tudo. Quantas pessoas, a gente tem até relatos de pessoas que seguem a gente falando que vendeu os investimentos, comprou casa, comprou não sei o quê. Então assim, calma, né? Calma. Respira. Vamos falar sobre isso, mas de uma maneira tranquila, porque a gente recebe muito dos nossos seguidores, dos nossos profiles, que a gente chama, falando, nossa, eu vejo alguns jornais, eu vejo até alguns podcasts, mas eles são muito técnicos falando sobre isso. E aí eu não consigo entender. Vocês podem trazer algum tema desse? Atendendo a pedidos, aqui está para vocês, tá? Esse é o episódio número 162, é isso? 162 aqui do Profadcast. Vamos que vamos, Mariana Pérez, Renan Diego. Vamos bater esse papo, então? Vamos que vamos. Esse é um tema de extrema importância, né, Renan? Porque não adianta nada a gente ter conhecimento, a gente ter embasamento técnico, saber o que fazer, mas se na hora H, na hora que o bicho pega, todo mundo fica em pânico e não consegue raciocinar e tomar a melhor decisão, né? Exato. Então, sempre é importante a gente olhar para as nossas emoções. Boa, vamos falar sobre isso, porque esse é um dos pilares aqui do nosso método Profad, que é o A de abundância, inteligência emocional. Você saber lidar com isso é muito importante. Então, quando você começa a entender que o que faz a tua tomada de decisão não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem ou a quantidade de conhecimento que você tem, o jogo vira, né? Então, as tuas decisões, no momento de decisão que o teu destino é traçado, né? Essa é uma frase do Tony Robbins que faz muito sentido. Então, vamos falar sobre isso. Até porque nesse momento, exatamente nesse momento atual que a gente está gravando esse podcast, teve aí recentemente um pronunciamento, né, do nosso ministro da Fazenda, o Haddad, que falou que vai tributar ali os LCIs, os LCAs, e consequentemente vem os CRA, CRI e provavelmente debênture incentivada. E como é que lida com isso, né? Teve lá agora, saiu alguma coisa sobre cripto, aí tá saindo coisas sobre isso, aquilo, aí é guerra, não sei o quê. Nossa, quanta coisa acontecendo e que deixa a pessoa ali, nossa, eu não vou investir mais. Não dá, não faz sentido. Então, o primeiro ponto, né? O que a gente pode começar a pensar quando a gente olha assim pro lado de gerenciar o seu tempo? Vamos pensar para esse lado, tá, Pérez? Como que eu gerencio o meu tempo para não ficar só olhando essas coisas que estão me deixando desconfortáveis, porque a internet é assim, né? Tu vê uma coisa, vê várias. Então, como é que você lida quando você viu uma coisa dessa, você fica, eu tenho que procurar mais sobre isso, tenho que procurar mais sobre isso. Quando você vê, você passou o dia todo só procurando coisas que vão te deixar cada vez emocionalmente mais abalada, né? Essa pergunta é excelente, Renan, porque aqui eu tenho uma opinião que ela é até um pouco contrária, né? Assim como muitas opiniões Tem que eu treta? Eu gosto disso. É um pouco contrária do que a maioria faz e muita gente até critica, né? Esse meu posicionamento, vamos dizer assim. Você sabe que eu sou uma pessoa, né? Todo mundo, né, que já me conhece aqui, eu sou mentora de produtividade e gestão de tempo. Então, o meu tempo e a minha energia, que estão diretamente relacionados, é algo que eu priorizo muito. E qual que é um princípio que eu coloquei na minha vida já tem muitos anos? Eu foco naquilo que eu controlo. Naquilo que eu não controlo, eu não invisto o meu tempo e a minha energia. E o que isso quer dizer? Eu não perco tempo lendo, procurando, relendo essas coisas que estão fora do meu controle. Mas você é impactada pela política, você é impactada pelas decisões do governo? Eu sou. Mas deixa elas acontecerem primeiro, ou seja, eu não tenho poder, né, neste momento. Sim, pode ter uma rebelião, posso ir lá na Paulista, levantar alguma faixa. Pode até ser que sim. Mas neste momento, ou como na maioria das situações, não sou eu que tenho a caneta na mão. Não sou eu que vou definir. Então, deixa as coisas se definirem, a poeira baixar, porque até essas coisas tomarem um corpo, tem tanto tempo, tanta água para rolar embaixo dessa ponte, que eu não preciso, neste momento, investir ali o meu tempo, a minha energia, me desgastando, ficando emocionalmente abalada, já criando cenários, já tentando... Não, mas eu vou me antecipar porque isso vai acontecer. Então, calma. Não é nessas horas que a gente... a melhor hora para tomar decisões. Então, nesse momento de rebuliço, eu não coloco a minha energia aí e eu começo a pensar, sim, em como que eu posso me preparar de outras formas para ir contra essa maré, esse efeito manada.
Então, eu começo a entender esse movimento e zero o meu gasto de energia nesses pontos polêmicos. Então, por exemplo, ficar lendo notícia, buscando, e discutindo, e debatendo em grupos. Não, isso não muda o meu jogo. O que muda o meu jogo é o que eu controlo. Então, eu vou focar em outras coisas que eu controlo e agir em direção disso. Muito bom. Inclusive, né, quando a gente pensa, as maiores causas de ansiedade é uma preocupação, né? Ou seja, quando a pessoa está muito preocupada com alguma coisa. E a preocupação vem de pré-ocupação, ou seja, você está se ocupando antes mesmo que deveria se ocupar. E o pior é antes e uma coisa que você não tem controle. Então, assim, a gente não tem controle. A gente não tem o poder ali, né? Como eu falo, a caneta na mão. Então, não adianta nada. Então, por exemplo, é diferente de você viver alienado, numa bolha, enfim. Que para alguns pontos eu até prefiro ficar um pouco alienada. Algumas coisas de política, algumas coisas assim, eu prefiro me manter na minha bolha. Mas em alguns assuntos, não é nem se preocupar antes, é se preocupar com algo que você não controla. E uma coisa que eu sempre falo, quando a gente dispersa, né, a nossa energia, a potência dela também se dispersa. Então, o nosso resultado fica disperso. Se a gente foca a nossa energia naquilo que eu tenho controle, o meu resultado, a minha potência é muito maior. Então, eu tenho que saber como, por exemplo, que eu vou ganhar mais dinheiro para cobrir a tributação que os meus investimentos vão render. Isso está na minha mão. Se o meu investimento vai ser tributado ou não, isso não está na minha mão. Como que eu consigo fazer mais dinheiro? Como que eu consigo rentabilizar mais a minha carteira? Como que eu consigo me tornar uma profissional melhor, mais valorizada para ganhar este dinheiro? Isso eu controlo. Se o meu investimento vai ser tributado ou não, eu não controlo. Você entende a diferença? Total. Então, o meu foco, a minha energia, a minha produtividade é sempre nesse sentido, no que está na minha mão. E eu foco a minha energia nisso para ter resultado. E aqui é muita mentalidade de abundância, né? Porque não é focar no copo meio vazio, sim no copo meio cheio. Sim. Então, quando você começa a olhar, tá bom, tá previsto ter a tributação, eu tenho esses investimentos, o que eu faço? Ainda assim continua sendo bom estar lá? Tem outro melhor? E aí você vai se movimentar para gerar um resultado melhor do que aquele, já que a regra é aquela. É a mesma coisa que eu falo muito quando a galera fala, mas esse investimento paga imposto de renda? Ele cobra imposto de renda. E o que adianta? Tanto faz, né? Eu falo, você prefere ter um salário mínimo todo mês, R$1.800, né? 1.800 e poucos reais, e não pagar imposto de renda, ter 1.800 líquido, ou você prefere ter R$10.000 de salário, sendo que vai descontar 27,5. Caramba, vai descontar R$2.750. Mas no final das contas, quanto vai estar no teu bolso? Entendeu? Então não é sobre pagar o imposto de renda ou não, é sobre o quanto no final das contas eu vou estar lucrando. Então é um pensamento de abundância, né? Exato, é sempre olhar na última linha, assim como no imposto, né? Então, assim, vou pagar o imposto que precisar pagar e ainda pago grato, né? Porque eu não mudo a regra do Brasil. Né? Eu posso estar incomodado, eu posso querer mudar de país, eu posso querer... Isso eu posso fazer, mas questionar os 27,5%, eu não posso fazer isso. Então, eu não me desgasto com isso. Então, o que eu vou fazer? Vou pagar feliz, porque é a regra do jogo. Tem regra que a gente não consegue brigar. Tem regra que a gente não consegue bater de frente, né? Ou, então, você tira ali proveito dela e faz o que cabe a você, né? O que está na sua mão para viver dentro desse jogo, né? E quando a gente fala de preocupação, né? Várias vezes, assim, desde que, sei lá, acho que uns 5 ou até mais tempo, todo ano eu vejo, vai e volta o lance de, vai ser tributado os dividendos. Vão ser tributados dividendos. E aí, sempre que tem aluno novo, os antigos já estão mais safos, né? Os investidores Profad mais veteranos. Mas a galera nova que acabou de entrar, quando rola esse papo, e agora? Vai valer a pena, não vai? Cara, calma, relaxa, já escuto esse papo várias vezes. Mas e se agora for a hora? Tá tudo certo. Ou seja, das duas, uma, ou as empresas vão pagar mais dividendos para compensar isso, ou a gente vai buscar outras formas. Ou, ainda assim, receber os dividendos sendo tributado vai ser a melhor opção, porque não vai ter outra melhor. E tá tudo certo. Né? Esse exemplo que você falou de buscar, né, outras opções ou mais dividendos, enfim, me lembra muito um exemplo que eu dou até nas nossas mentorias aqui com os nossos alunos, tanto nas individuais quanto em grupos, sempre tem alguns exemplos de... por exemplo, eu tenho que resolver tal problema, isso está tomando meu tempo, isso está tomando a minha energia. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, recebeu uma multa inadequada, porque era uma máfia de um lugar lá do trânsito e tal, e aí tem que recorrer, pequenas causas, aquelas coisas assim, perdeu o prazo e agora tal. E você sabe, né, eu como
boa estudiosa aí de neurociência, eu falo muito dos hormônios. Eu falei, gente, eu gosto de trabalhar com a dopamina, não com o cortisol. Então, por que eu vou focar em perder meu tempo para ir para uma coisa incerta, correr atrás das pequenas causas para fazer pegar o dinheiro da multa que eu tive que pagar lá, R$100 e poucos? Vou fazer dividendos, vou fabricar dividendos, vou focar meu tempo, a minha energia, ou seja, no que eu controlo. Eu entro lá, faço uma operação, falo, entra agora e faz a operação dessa multa e faz feliz, trabalha com a sua dopamina, usa o seu tempo com algo que te gere prazer, que é o efeito da dopamina, né? É o hormônio que nos gera prazer, não que nos gera estresse, que é o cortisol. Então, é como a gente olha para as coisas, assim. Então, eu posso olhar para aquela multa, é injusto? Estou questionando? Não estou. Mas eu sozinha não vou conseguir mudar isso. Só que o impacto que isso vai ter na minha vida, de eu ir lá, entrar nas pequenas causas, correr atrás, perder meu tempo, investir, deslocar, tal. Gente, risca, desapega. Sabe, praticar o desapego, que é o que você falou, de olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Então, beleza, tomei esse prejuízo. Então, peraí, eu tenho poder aqui de fabricar dinheiro? Então, vamos fabricar de dinheiro com orgulho, com dopamina, deixa esse cortisol para lá. E isso é uma forma de pensar para tudo na vida, né? Para tudo na vida é você ter esse olhar. Como que você consegue sair deste momento, deste ambiente de estresse, né, dessas ações que te geram estresse? Ler notícia, pesquisar, procurar, e por coisas que ainda são muito subjetivas. E como você traz isso para a sua energia positiva, para o hormônio da felicidade, e inverte isso na sua cabeça. Boa, então só para a galera ficar bem claro, dopamina e cortisol, qual que é a diferença? Dopamina é o hormônio da felicidade. Cortisol é do estresse. Então, a gente faz ações que vão estimular a nossa felicidade e não o nosso estresse, e às vezes para resolver o mesmo problema. E aí toda vez que a gente faz ações assim, gera dopamina ali no nosso subconsciente. E aí Isso, e aí você tem essa sensação de recompensa. Você tem essa sensação que é quando a gente está olhando os vidinhos no celular, que a gente está passando lá, que legal. Aí você dá um sorrisinho, você fica mais leve. É tudo microdoses de dopamina. Então, faça ações que te deixam de fato feliz e às vezes para resolver o mesmo problema. Então, sempre que você tiver um problema, uma situação desconfortável, pensa que é igual a rota do Waze, né? Tem a rota de cima, a rota de baixo, você escolhe qual que você vai. Você fala, essa é da dopamina, é da felicidade ou é do cortisol e do estresse? Se for a do estresse, pega a outra rota e vai se divertir e resolve o mesmo problema. É Boa. mais ou menos assim. Muito legal, muito legal. E aí, o que acontece, galera? Quando a gente vê alguns pontos que fazem a bolsa cair, ou o movimento do próprio Brasil como um país perder ali credibilidade, ou sair dinheiro do Brasil porque estão tendo alguns pronunciamentos, né? E aqui a gente traz no sentido não de partido político, e sim de governo com quem está lá em cima, né? Entra ou sai, sempre vão ter decisões assertivas e decisões que não necessariamente são assertivas para a opinião de cada pessoa. Então, é sobre isso. E aí, ultimamente, né, a gente está tendo nós estamos tendo muitos pronunciamentos sobre não só quem tem mais dinheiro, que é a tese do governo atual, mas também que está impactando muito a galera de baixo. Porque se a gente parar para pensar, a LCI e a LCA, que foi o que saiu agora há pouco tempo, que vai ser... É um investimento que tem isenção de imposto de renda e que, na tese deles, eles vão cortar essa isenção para colocar 5% sobre o rendimento, né? Esse daí é um ponto. Por que eu falo isso? Porque, cara, saiu só ali, não tá fechado, sabe, 100%. Saiu ali um... Como é que é o nome? Menta não, Provisória. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. É o MP, né? Que aí é o... Pesquisa aí, produção, por favor, que eu esqueci o nome agora. Medida provisória, isso. Medida provisória. E aí, o que é uma medida provisória? É algo que algum ministro sugeriu e que precisa de aprovação. Então, assim, beleza, o ministro lá com a sua cúpula sugeriu isso. Precisa ainda passar por um crivo e tal, no final até o presidente assinar. Então, assim, mas será que já está tudo alinhado e tal? O Ceará tem um monte de coisa. Então, teve aí há pouco tempo o lance do IOF. Aí o IOF, IOF e tal. Cara, rolou um barulho muito forte na internet. Pum, voltaram atrás. Tempos atrás, lembra do Pix? Vai ser o Pix pra quem tem isso e tal. E a galera, aí, caramba, fez barulho. Pum, voltaram atrás. Então, o grande ponto é, quando a população se cala, os governantes fazem o que querem. Depende de quem tá lá. Quando a população se movimenta, eles ficam preocupados. E aí tem que voltar atrás. Por quê? Primeiro,
quem paga o salário deles é a população. Segundo, eles querem ser popular porque já está vendo a próxima eleição. Então, eles já estão ali preocupados com isso. Então, eles têm que olhar para a popularidade. Então, tudo isso impacta. Agora, quando os bons se calam, as pessoas fazem o que quiser. Então, esse daqui é um primeiro insight para vocês aí, ó. Ah, mas eu tenho que ir, né, na Paulista, como você falou, fazer... Você não vai mais na Paulista, você é carioca agora, você sabe. Qual você que é a via de manifestação aqui do Rio? Você vai na Atlântica, você vai na Presidente Vargas, enfim. Aí você é carioca agora, já tirou a certidão de carioca, né? E aí, ou seja, vai fazer barulho. Não precisa sair. Na internet, né, se posicionar, ou falar, eu sou contra, ou compartilhar com as pessoas. Cara, isso aqui não faz sentido. E aí começa a girar. E muita gente que tem posicionamento, né, vai disseminar isso. Desde que seja algo certo. E aqui o ponto principal é, não cai nessas lorotinhas, saiu agora. Aí eu tirei, né, esses dias teve um seguidor que falou, depois desse anúncio que eu vi, eu tirei todo o meu dinheiro da LCI e comprei uma casa. Tipo, se era para comprar casa, o plano dele, beleza. Mas se ele fez só por causa da notícia, errado. Sabe? Então espera, vê o que vai acontecer, tudo e tal, depois você realoca para outro lugar. Não sabe nem se vai ser, para quem vai começar a investir em 2026 em LCI, ou para quem já tem. Então não está bem definido. Então o governo ele solta até para sentir como que vai ser a popularidade, né? Inclusive, quando soltaram o IOF, enfim, né? Conversas de bastidores, né? Sabe-se lá se é verdade ou não, mas falaram que aquilo dali foi muito mais um sinal de fumaça para tirar do cenário o lance que teve lá a corrupção do INSS. Lembra? O INSS que não foi ninguém preso, ou seja, só afastaram o presidente e tal do INSS, que estavam roubando os velhinhos, a tributação do sindicato. Que estavam descontando, ou seja, um negócio que era bilionário. Aí, ou seja, soltaram o negócio do IOF, aí o IOF veio à tona. Não, IOF. Então, assim, aí agora morreu os dois. E aí? Jogada de marketing. Entendeu? Então, assim, e alguém foi preso? Não foi? Então, cara, então relaxa. É o que você falou, não precisa dessa preocupação. Espera, vamos ver. Tá bom, a gente já tem aqui, para os nossos alunos, a gente já tem planos. Ó, se rolar isso aqui, o que a gente faz? Vem pra cá. Se não acontecer, plano que segue. E se for... Cara, vamos esperando, né? A gente vai meio que preparando um planejamento, mas sem dar start. A gente tem algo ali que a gente se movimenta se acontecer, mas não precisa se preocupar. Então, o primeiro ponto é, sempre respira fundo. Deixa fluir. Depois que, agora não tem volta, bateu o martelo. Beleza, continua respirando. E você vai olhar e falar, agora o que eu faço? É isso. Eu não sei o que eu faço. Procura quem te ajuda. Alguém que te ajude a olhar, a enxergar um caminho melhor. Então, esse é o ponto principal. Mas é aquele lance, né? Sempre tem oportunidade, cara. Sempre vai ter oportunidade, não importa o que vai acontecer. Teve lance, os fundos imobiliários vão ser taxados, lá os rendimentos. Aí não rolou mais. Não rolou mais. Então, cara, sempre vai ter alguma coisa que vai coçar a tua cabeça, que vai te fazer... O ponto principal é uma mente quieta não balança o travesseiro. Tô pensando, uma mente quieta não balança o travesseiro. Pensa, por que a maioria das pessoas não consegue dormir bem? Porque fica inquieta. A mente dela tá inquieta. Então pensa, a mente fica ali, ó. Ou seja, o travesseiro vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá. Uma mente quieta, cara, o travesseiro vai ficar quieto. Agora, se o teu travesseiro tá mexendo muito, a tua mente tá muito inquieta. E isso que você falou, Renan, traz, né? A gente tá falando aqui de governo e tal, mas se você parar para pensar, é o comportamento, né, que a gente consegue extrapolar para comportamento humano, né? E é o comportamento, por exemplo, em movimentação de ações, preço de ações. Então, quando a gente vê que é o famoso efeito manada. Então, é você agir de forma impulsiva, de forma preocupada, muitas vezes, com o primeiro sinal e você esquece dos fundamentos, né? Então, o que a gente vê muito em movimentação de bolsa, em movimentação de ações? Com um primeiro sinal, as pessoas, né, já seguem ali para aquele movimento de saída, aquele movimento de vender e esquece de olhar os fundamentos, esquece de entender a parte racional, se faz sentido, se foi um jogo de marketing, se foi uma notícia precipitada. E isso a gente, né, leva esse comportamento, extrapola isso em todas as situações. E são exatamente essas extrapolações, essas preocupações, essas ações impulsivas
que geram essa mente inquieta e muitas das vezes as ações que a gente se arrepende depois, né? Tanto, né, de forma precipitada ou ações em que a gente esqueceu dos princípios, em que a gente se afastou ali dos fundamentos. E assim, uma regra para qualquer coisa, né? Nunca toma decisão quando você tá ali na flor da pele. Uma emoção. Respira fundo, dá uma volta. Até uma técnica para você deixar de comprar por impulso, né? Eu ia falar Quando você compra por impulso, é o teu lado do cérebro emocional que tá lidando ali no comando. E toda vez que a tua emoção tá muito mais aflorada, as tuas decisões são emocionais. E não necessariamente são racionais. Ao mesmo tempo, não dá para ser só racional. Então, você tem que conseguir balancear. Mas tem a regra das 24 horas, que é, eu não consigo. Quando eu passo em frente a uma loja, eu tenho que comprar alguma coisa. Aquela loja, sabe? Conhece alguém assim? Tipo, quando eu passo em frente àquela loja, eu tenho que comprar. Eu era assim para livraria. Eu passava em frente de livraria, quando eu tava, ainda mais nesse movimento que eu tava de desenvolvimento pessoal, cara, quando eu ia no shopping, eu ficava na livraria. Aí eu ia lá, ficava lá, a coisa de desenvolvimento pessoal, finanças, investimento. Tipo, era aquela linha ali. A nossa capacidade de desejar e comprar livros é muito maior do que a de ler, né? Cara, e assim... Mas o lance eu não conseguia passar em frente a uma livraria sem levar um livro. Era uma compra por impulso, porque era emoção, porque eu tava num gás, era muita dopamina de conhecimento, que quando eu tinha um conhecimento, me dava aquele uau, eu tenho que ler mais, eu tenho que ler mais. Só que eu não tinha tempo pra ler tudo. Né? Então, eu tenho que ler mais. Então a minha mente era, aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom. E aí a mente estava inquieta. Então toda vez eu comprava, quer dizer que foi uma decisão errada? Comprar livro nunca é uma decisão errada. Mas talvez o time, sim. Talvez tenha livro que não foi lido ainda, tá até no plástico, né? Então... E isso sim pode te gerar a mente inquieta que tira o seu sono. Porque você começa, a partir do momento que você levou ele para casa, por exemplo, você começa a colocar na sua lista de tarefas, que é uma das coisas que a gente fala bastante, você coloca ali na sua lista de tarefas a obrigação de ler. E aí você passa a olhar para ele já não mais com a dopamina. Você passa a olhar com o cortisol, um estresse, uma pendência, uma coisa que você tem que fazer e não fez. Então, é importante, exatamente isso. Né, a gente medir até ações que parecem inofensivas, como comprar um livro, o efeito que isso pode ter depois e te sobrecarregar. E aí você fala, eu tô aqui com 15 livros que eu planejei ler esse ano, não li, e aí você começa a alimentar o quê? A sua frustração. A sua frustração por querer fazer algo e não conseguir. E você nem se parabenizou e recompensou pelos outros 12 livros que você leu. Total. E é muito esse sobre efeito. isso, né? E aí, ou seja, a regra das 24 horas é o quê? Eu passo em frente a um lugar que eu não consigo deixar de comprar, e eu espero 24 horas, vou fazer outra coisa. Se em 24 horas eu olho e eu quero continuar comprando aquilo, não é uma compra por impulso, você já pensou, analisou e tá tudo certo. Mas, na maioria das vezes, quando você espera essas 24 horas, não tem mais vontade de comprar. Olha, eu vou confessar que eu amo livraria também, fico no shopping, mas as minhas 24 horas funcionam no carrinho da Amazon, porque eu sempre compro pela Amazon o livro, então eu também não compro na hora, eu deixo lá no carrinho. Então a minha lista do carrinho é enorme, porque eu sempre volto para comprar e eu também consegui sair desse vício aí das compras. Porque imagina, na Amazon ainda você está lá, né? Aí é só apertar o botão. Um clique, nossa, tem nem carregar no shopping. Então Exato. eu já sofri bastante com isso também. Total. Então assim, galera, os investimentos, né, de modo geral, não é para te deixar frustrado. Ele é para te deixar com produtividade financeira, ou seja, você ter mais qualidade de vida, você ter o dinheiro trabalhando para você. E não o contrário. A partir do momento que te deixa inquieto, te deixa preocupado, te deixa, tô só triste, cortisol, não tá fazendo sentido. Ou você está fazendo a coisa errada. Então pensa exatamente, para que você quer investir? Para ter independência financeira, para poder ter liberdade de escolha, para você poder ter mais tempo com a sua família, para poder realizar seus sonhos. Se está sendo de uma maneira diferente, você está indo no caminho errado. Então, esse é um ponto interessante para a gente olhar, né? E essa sensação de perder, que é uma sensação muito frustrante, né? O ser humano tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. E aqui que eu acho que é importante a gente trazer o fundamento e trazer um pouco do racional. Não estou questionando se é certo, se é justo ou se é errado. Mas a sensação de estou perdendo 5% dos meus rendimentos, né, pagando ali a tributação, é uma sensação que causa esse desconforto. Mas, tirando o julgamento, racionalmente, continua sendo um bom investimento? E a gente parar de olhar para essa sensação da perda, né? E olhar, de fato, o que você está ganhando com aquele investimento. Porque é esse olhar do que você está ganhando
que vai continuar te mantendo com esse prazer em investir, né? Te manter com essa vontade e ver o benefício daquilo e não o que você está perdendo, né? E a nossa cabeça, ela sempre procura o que falta e não o que tem. Sempre o que está errado e não o que está certo, né? Então, se a gente fizer vários testes aqui, então eu posso falar 100 palavras certas aqui. Se eu falar uma errada, é a errada que vai te chamar a atenção. E é exatamente esse comportamento, né? Então, a gente fica preso ali no que a gente está perdendo e não traz para o nosso bem-estar todo o benefício, todo o ganho que a gente está tendo com o restante dos investimentos, né? Boa. Quero ir para um lado agora, tanto quanto polêmico. Eita, nós. Agora vai entrar o Renan Treta. Vamos conhecer a Mariana Treta também. Vamos ver. Então, só para a galera entender. Por que o governo está se movimentando para botar imposto onde não tinha, aumentar até em alguns que já tinham? Primeiro porque ele está ali, né, com um déficit. Então, o que é isso? Déficit fiscal. Basicamente é um planejamento financeiro. Ou seja, o que está entrando para o governo está sendo menor do que o que está saindo. Então, assim, tem mais gastos do governo do que o que está entrando. E como que entra dinheiro para o governo? Existem várias linhas, mas o principal é arrecadando imposto. Então, a arrecadação de impostos é o que faz entrar dinheiro para o governo. Tá? Então, eles pensam e olham, se a gente cobrar mais aqui dos super ricos, se cobrar de não sei quem, se cobrar disso, desses investimentos, desses que são isentos, vai entrar mais dinheiro. Aí eles fazem uma conta de padaria e vê, cara, a matemática está fechando. Se eu fizer isso, isso e isso, vai dar. Só que aí vem uma primeira provocação, por isso que eu falei que polêmico. Você não vê nessas emendas, né, toda essa parte aí que eles botam de proposta? Gastar menos. E eu tô indo aqui gastar menos bem amplo. Seja gastar com energia elétrica de todos os prédios públicos, por exemplo. Seja gastar, sabe, coisas... Beleza, isso vai resolver? Não, mas já é um começo. Onde você tá vendo o quê? Na raiz. Tem o quê? 1 mês ou 2 meses atrás que eu li sobre um aumento no salário dos juízes federais, se eu não me engano. Eles estão insatisfeitos porque estavam ganhando só 50 mil reais. Entendeu? Então, assim, aí aumentaram. Sendo que, cara, eu acredito que o juiz merece isso sim. É muito dinheiro? Não. Pela atribuição, a responsabilidade e tal. Só que é 50 mil reais, só que ele não paga nada praticamente. Ele tem auxílio terno, tem moradia, tem a escola... Tem uma série de benefícios. Então, assim, viagem, não gasta nada. Então, será que precisa de aumento mesmo? Eu tô falando de um caso que eu lembro agora há pouco tempo, mas por que o ministro não começa e fala assim, porque aqui fora, o líder, qual que é a visão do líder? O líder é, primeiro, eu vou à frente. Depois eu vejo os outros. Então, qual que é o ponto? Você tem que reduzir todo mundo? Começa comigo. Vamos diminuir? Então, vou dar um exemplo. Então, todos os ministros vão ficar aqui, vamos diminuir 20% do salário. Os benefícios, tal, não tem mais. Viagem vai ser muito regrado. E aí? Você viu algum movimento desse? E nem precisava ir tanto, né? Nem precisava aí, por exemplo, diminuir o salário. Tem tanta gordura, né? Tanta gordura de ineficiência, vamos pensar, né? Trazendo para um olhar de gestão ali corporativa, de negócio, de business. Tem tanta ineficiência que é tão fácil de enxergar, né? Uma coisa, por exemplo, que me frustra muito é ver o tanto de obra inacabada. Quanto de dinheiro que está ali parado, né? Que a gente não tem nenhuma rentabilização, não tem nada daquilo. Então, existem, né, outros caminhos que seriam muito mais, vamos dizer, um jogo de ganha-ganha, que seria trazer essa eficiência, que é o que a gente fala aqui, o que a gente trabalha aqui, né? Que eu falo que é a eficiência de processo, né? Não adianta você chegar em algum lugar. Você tem que chegar da forma mais econômica. Econômica em energia, em tempo, em recurso. E são formas diferentes de buscar a solução para o problema. E eu sempre gosto de questionar essa outra forma de solução. E aqui, né, como a gente vê sempre, a solução é ganhar mais, ganhar mais. E tem muito espaço aí para gastar menos, começando pelo líder, né? Exato. Então, como é que você consegue ver mais dinheiro sobrando no seu controle, no fluxo de caixa pessoal mesmo? Tem 2 formas. A primeira é você ganhando mais, entrando mais dinheiro. A segunda é você cortando gastos.
Na verdade, 3. A terceira é você fazendo as duas coisas. Uhum. Qual é a melhor? Fazendo as duas coisas, pô. Cortando o que não faz sentido e entrando dinheiro. Dinheiro novo. Então, aí começa a fazer sentido. E assim, eu não tenho dúvida que se o governo, ele trouxesse uma tese de que iria tributar algumas coisas que não eram tributadas, mas que ele estivesse cortando aqui algumas coisas, duvido que ia fazer barulho. Porque a galera ia falar, estamos numa situação aí mais delicada. É verdade. Então, assim, é muito prático acontecer isso. É igual numa empresa, o chefe chegar e falar assim, esse ano não tem participação nos lucros para ninguém, porque deu ruim. Aí ele vai lá e tira o dele. Pô, não faz sentido. Entendeu? Só vai ter PLR para liderança, né? Só eles trabalharam. Ou todo mundo lucrou, ninguém lucrou. Então, assim, é esse ponto que falta, né? Ter um olhar mais corporativo. E aí você vê, até mesmo de funções e posições. O Haddad entende o quê de finanças? Entende o quê de, sabe, de planejamento? Não entende, cara. Ele é um cara, é um político. Ele é bom na política. Então, assim, foi nomeado por quê? Porque é do partido. Então, e assim, eu não tô falando de partido ou algo do tipo. Eu tô falando da situação, estrutura corporativa. Vamos pensar. Organizacional. A governança do país hoje. Vamos pensar assim, né? Que, cara, não é um dos melhores. Na época do Bolsonaro tinha... Cara, beleza. O Bolsonaro, ele foi inteligente num ponto. Ele sabia que ele não era o cara. Mas ele tinha que trazer os caras de cada departamento. Aí você vê, pegou o ministro da economia, na época era economia. Paulo Guedes. Quem vai falar do Paulo Guedes? Ninguém. Cara, aí fala, mas isso. Irmão, se tivesse o Haddad, pela pandemia, a gente tinha quebrado. E eu digo, não foi o Bolsonaro que, com treta de vacina, não vacina. Quem segurou o país na pandemia foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes. O quê, meu irmão? Ali porque o cara é estratégico. Só que, enfim, as pessoas não conseguem, a maioria das pessoas não conseguem enxergar isso, né? E é aquele lance, cara, enquanto você olhar só pra tretinha do lado, não se unir todo mundo como união, né? A gente fala, o Brasil, união. Não, porque um olha pra lá, o outro olha pra cá, e aí isso aí tudo atrapalha, né? Então, voltando pro lado emocional, primeiro eu queria te fazer uma pergunta, você que tá aí ouvindo ou assistindo, comenta aqui pra mim, você acredita que tá fazendo sentido esses movimentos do governo, né? Esse tipo de tomada de decisão? Você concorda ou discorda da gente que deveria ter cortes embaixo também, não só tributar? E aí fica à vontade, aqui é um papo aberto, mas com respeito e sempre trazendo aqui algo que vai agregar para o debate. Tá? Então não vem com o negócio assim, não, é PT, não sei o que, é central, direita. Não, esquece. Aqui cara, qual a tua posição? Qual o teu posicionamento sobre essas decisões? Não quero justificativo, porque às vezes, não, mas é porque no governo não sei das contas. Não, cara, tá falando agora. Sempre a gente está olhando as ações, o movimento, não as pessoas envolvidas. Exato, né? Eu falo, sempre que eu vou dar um feedback para alguém, eu falo, não é sobre você, é sobre o processo. É sobre a tua posição e o processo que você está seguindo. Sabe, não é sobre a pessoa. É a mesma coisa, não é sobre o Haddad. Tipo, eu não conheço ele, eu não sei se ele é uma boa pessoa, mas eu só sei que ele está fazendo uma má gestão da posição que ele está. E eu, como uma pessoa que eu pago os meus impostos, eu posso cobrar. E tá tudo bem, entendeu? Então, desde com respeito, igual eu tô fazendo, né? Não tô indo na casa dele, querendo nada. Não. Mas não tá sendo legal, na minha visão, tá? Então, eu queria saber a tua opinião também. O que você tá achando? Comenta aqui embaixo, seja no YouTube, seja no Spotify. Comenta aqui e aproveita. Se esse podcast, esse episódio tá fazendo sentido para você, se tá uma linguagem tranquila, de você entender um pouco mais, né? Compartilha nos grupos da tua família, compartilha no grupo que você sabe que isso aqui vai ser um debate bacana também para te ajudar a ter mais tranquilidade nesses momentos, porque um pronunciamento, a bolsa sobe ou cai, né? É um movimento diferente, as coisas começam a ficar turbulentas, as pessoas ficam com medo. E aí eu fico pensando o que espera da gente para nossa taxa Selic na próxima reunião do Copom. Né? Exatamente. Cenas para os próximos capítulos, né, Maria? E como a gente, né, se mantém estável, tranquilo, diante dessa montanha-russa, né? A gente ter essa habilidade de ser, muitas vezes, um telespectador, né? Um telespectador que tem opinião, um telespectador que entende o que está acontecendo, mas que entende que, neste momento, precisa ser um telespectador, né? E acompanhar e assistir sentado na cadeira, né? E não
No cinema 3D ou 4D, aquele que você sente que está subindo e descendo junto com a montanha-russa, né? Então, acho que esse aqui é o nosso objetivo. Trazer as pessoas para, de fato, manterem a tranquilidade, manter ali a calma e não tomarem decisões impulsivas, né? Esse é sempre um momento de corte que eu pensei aqui agora. Mas é real, assim, né? É interessante, porque quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de investimento, primeiro você tem que tomar boas decisões. Segundo, respirar fundo em cada movimento do mercado. Seja pronunciamento do governo, seja qualquer coisa que apareça. Respira fundo. Sabe por quê? Porque a pressa é inimiga da independência financeira. Exato. E só adicionando que para você tomar boas decisões, você precisa ter conhecimento. O conhecimento te traz essa liberdade para tomar boas decisões. E por isso que a gente tem aqui, né, a nossa missão, e a gente trabalha com isso, de trazer educação financeira, trazer esse conhecimento sobre o que fazer, como fazer nos seus investimentos para que você sim tenha condições de tomar boas decisões. Boa. Que massa, né? Acho que valeu. Valeu. Episódio massa. E assim, para trazer um pouco de tranquilidade pro pessoal, né? Ter um pouquinho de respirar fundo, ter mais tranquilidade. E tô a fim de dar um presente pra galera. Você falou aí de... Acalmar o coração, né? O nosso lance de educação, né? Educação financeira e tal. A gente tem um livro digital que descomplica a sopa de letrinha, sabe? Selic, IPCA, CDI, LCI, LCA, CRA, CRI, essas coisas todas que tá na mídia, né? Que a galera às vezes nem sabe o que é, só sabe que é um investimento. A gente tem ali explicando tudo direitinho pra pessoa descomplicado, assim, igual foi esse papo. Então eu vou deixar aqui embaixo de graça, tá? Pra você. Você que tá no Spotify, você que tá pelo YouTube. Só você ver aqui nos comentários e na descrição desse vídeo para você poder baixar esse livro digital, que é um e-book, para descomplicar a sopa de letrinha no mundo dos investimentos e você poder não ficar com medo em meio a todas essas reações, pronunciamentos, e sim ter mais segurança para poder investir melhor. Lembra, respira fundo, fazer boas escolhas e simplesmente esperar que o juros compostos vai trabalhar. A pressa é inimiga da independência financeira. É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Curtiu? Curti demais. Então é isso, turma. Um grande abraço pra vocês. Compartilha. Segue a gente aqui no YouTube. Segue a gente também no Spotify. Avalia com 5 estrelas. E esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio do nosso Profadcast. Um abraço e... Bora evoluir!